Dia, gente. Continuando aqui, vamos começar, continuando nossa semana, não é mesmo? Mas hoje é quinta-feira, vamos para a nossa aula de linguagens. Mas antes vamos fazer a nossa oração, vamos rezar o Pai Nosso. Há muitos dias que a gente não reza, não é mesmo? Vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora nós vamos para a nossa aula de linguagens, grau dos substantivos. O que é esse grau dos substantivos? Vamos abrir o livro. Trilhas, módulo 2, livro Trilhas, módulo 2, na página 36. Então, aí tem algumas atividades para vocês fazerem e eu vou explicando aqui o assunto para vocês. O que é grau de substantivo? Substantivo, ainda lembram o que é substantivo? Por favor, não esqueça o que é substantivo, tá? O que é substantivo? São todas as coisas, é o que eu recebo o nome de todos os seres. Então, todos os seres que existem, vivos ou não vivos, são substantivos. Então, tudo que existe no mundo, todas as coisas, todos os seres vivos, todos os seres que não têm vida, também são substantivos. Então, todas as coisas. E a gente lembra que os substantivos, eles se classificam, não é? Para próprios ou comuns. Mais adiante vocês vão saber essa classificação aí. Mas hoje nós vamos para o grau dos substantivos. Então, sempre tenham na mente que substantivos são todas as coisas. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma casa. Então, tudo que existe são substantivos. O substantivo pode indicar 3 graus diferentes. Então, esses substantivos, ele pode indicar 3 graus diferentes. Normal, por exemplo, copo e mesa. O que é grau, gente? É a forma como é a questão de tamanho, tá? Então, quando eu falo grau, nós vamos lembrar de tamanho. Grau do substantivo é o tamanho daquele substantivo. Então, em poucas palavras, para que vocês entendam melhor, grau é isso, tá? Vamos lembrar de tamanho. Grau, tamanho. O normal, por exemplo, ele pode indicar o substantivo normal. Por exemplo, copo é substantivo? Copo é substantivo. E mesa? Mesa é substantivo? Sim, é substantivo. Mas existe o copo pequeno e o copo grande, não é? E aí a gente vem para o grau dos substantivos. O copo, somente o copo, é o objeto normal. Agora, um copo que é grande, como que a gente vai chamar ele? E a mesa? E aqui nós já sabemos, começamos aqui o grau de substantivos. Lembrando que o grau de substantivo sempre é referente ao tamanho. Então, vamos para o aumentativo dos substantivos. Então, significa, quando eu falo aumentativo, é grande. Com as terminações, aí vamos para as terminações. Com as terminações ão ou ana, significa que o substantivo, quando está no aumentativo, quando o substantivo é aumentativo, vai ter essa terminação aqui, ão ou an, ou ona. Como copão, observe, o copo normal a gente chama copo, mas o copo grande, no aumentativo, nós chamamos de copão ou mesona. Então, observe que o final aqui foi ona, ião, terminou em ão e ona. Por que ão? Porque o copo é o que? Ele é masculino, e aí geralmente o aumentativo dos substantivos masculinos terminam em quê? Em ão. E a mesa é o substantivo feminino, termina em ona. Observem aí o A no final. E aí vamos dar continuidade a esse grau de substantivos. E aí vamos para o diminutivo. Nós já vimos o aumentativo, que geralmente termina em ão ou ona. E agora vamos para o diminutivo. Olha a palavra diminutivo. Diminui. Com as terminações inho ou inha, por exemplo, copinho e mesinha. Eu tenho um copinho, eu tenho uma mesinha.
Significa que ambos são pequenos. E temos algumas observações aqui para vocês. Em alguns casos, a letra Z, observem, a letra Z deve ser acrescentada ao sufixo. O que é o sufixo? São aquelas palavras que finalizam o substantivo, que elas são acrescentadas na outra palavra para elas formarem uma outra palavra. Como assim, professora? É acrescentada uma outra palavra para formar uma outra palavra? Vamos para um exemplo aqui. Então, em alguns casos, a letra Z deve ser acrescentada ao sufixo, como em mãezinha. Qual é a palavra principal? É mãe. O sufixo foi outra palavra que eu formei com a palavra mãe, que ficou mãezinha. Então, o sufixo é quando eu acrescento uma palavra no final que forma outra palavra diferente da principal. Então, e prefixo é quando eu ponho uma palavra no início, que aí vai dar outra palavra. Entenderam? E aí vamos, mãe, mãezinha. Observe que no diminutivo foi acrescentado aqui o Z, para que eu entenda que é uma mãezinha. E o próximo? E voltando aqui para o prefixo e sufixo, tem um exemplo para vocês, garrafa. Eu tenho a palavra garrafa. Eu vou acrescentar o prefixo, que é o início, início. E aí fica como? Eu vou acrescentar uma aí para mudar a palavra garrafa. Fica engarrafar, por exemplo. Então aí eu acrescentei o prefixo para mudar a palavra. Perceberam? De garrafa para engarrafar, aí é o prefixo. O sufixo é quando eu acrescento no final, como o caso mãezinha. Há outros casos que indicam o tamanho. Exemplo, arra. Arra não é aquela coisa que a gente diz, não, tá? Arra é o que? Bocarra. Então, olha, tem a palavra principal que é boca, que foi que eu fiz? Acrescentei arra. Então, a palavra principal é boca, arra fica o que? Bocarra. Bocarra é o que? Uma boca grande ou pequena? Bocarra é uma boca grande. Então, quando a gente vê alguém que tem a boca grande, a gente chama bocarra. A minha boca é uma bocarra. E o próximo? Ásio. Agora vamos para o ásio no final, tá? Copásio. Perceberam aqui? Copásio. Vocês acham que é o que? Copásio? É um copo grande ou um copo pequeno? É um copo grande. Então, copo grande, eu acrescento ásio. Vocês perceberam que é diferente. Tem alguns aumentativos que terminam como? Em ão, em ona, como a gente já viu no início. Mas tem essas exceções aqui. Por exemplo, o caso de bocarra, que é aumentativo de boca. Eu tenho arra no final. E ásio, que é o caso do copásio, tem ásio no final, indicando tamanho grande. Então, todos aqui vão indicar o tamanho grande. E agora, ebre, casebre. O que é uma casebre? É uma casa grande ou uma casa pequena? Então, casebre é uma casa pequena. Quando eu vejo uma casa pequena, eu falo, é uma casebre. E livreto, observe aqui, livreto. Eu tirei o O do livro normal e acrescentei eto, livreto, indicando que é o tamanho pequeno. Quando eu falo um livreto, significa que eu estou dizendo que aquele livro é pequeno, livreto. Então, essas são algumas observações aqui, amores, para indicar o aumentativo. Então, lembrando que o aumentativo pode ser, aliás, o grau do substantivo. Ele pode ser normal, ele pode ser aumentativo e diminutivo. Então, o grau do substantivo pode ser normal, é o tamanho do objeto normal, pode ser aumentativo, que é o tamanho maior, grande, e diminutivo.